Muito bem, mais uma vez, sejam bem-vindos. Se você é novo aqui com a gente, é um prazer ter você com a gente. Meu nome é André, sou pastor da igreja. E nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Mais Profundo, Crescendo em Deus em 2017. Nós temos entrado nessa série porque nós cremos que Deus está nos chamando a um relacionamento mais profundo com Ele. A gente ir além do patamar em que nós já estamos hoje, no nosso conhecimento e principalmente na nossa experiência com Deus. Nós não queremos só saber mais sobre Deus, nós queremos conhecer a Deus através desse foco que nós estamos tendo nesse começo de ano. Nós queremos ir além daquela fé que supre minimamente as minhas necessidades. Aquela fé que faz com que, eu consigo aguentar até domingo que vem, mas aquela fé que transborda em mim de uma forma que tem para mim, tem para você, tem para o meu vizinho que vai vir com uma dificuldade, com uma pergunta, tem para o meu colega de trabalho que está perdido e precisa que alguém ore por ele, algo que transborda em mim e afeta as pessoas e os ambientes ao meu redor. É isso que nós estamos buscando juntos nesse começo de ano. No domingo, dia 5 de fevereiro, nós olhamos, nossa primeira olhada nessa série, nós olhamos o capítulo 47 de Ezequiel, onde nós vemos, como nós cantamos agora há pouco, aquela água que flui do trono. Nós falamos que, naquela história, quanto mais distante Ezequiel ia daquele lugar de onde a água fluía, mais alta ela se tornava, né? Ia no joelho, depois na cintura, e até que ele não podia mais caminhar, ele tinha que nadar. E nós falamos que a imagem que Deus tem para nós naquele capítulo é que quanto mais distante nós nos tornamos do nosso ponto de partida, que é a salvação, mais profunda deve estar a presença de Deus em nós. Tem que ter mais de Deus em nós. A gente deve estar crescendo, deve estar se aprofundando nessa água que representa a vida de Deus em nós. Na semana passada, nós olhamos outra imagem que a Bíblia nos dá, que era a imagem de um poço, né? Poço que representa vida, representa suprimento, esperança, nutrição. E nós falamos da necessidade de nós mantermos o nosso coração limpo. Nós olhamos Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Nós falamos sobre o nosso coração e a necessidade que a gente tem, às vezes, de desobstruir o nosso coração, que está cheio de coisas, e às vezes fica difícil beber dessa água de Deus. Eu espero que a tua semana tenha sido uma semana de desobstruir o teu coração. Tenha sido uma semana de você voltar a beber daqueles antigos poços que nós falamos, de oração, de busca de Deus, de leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série falando de um aspecto e de uma disciplina da vida cristã que eu creio que todos nós podemos ir mais profundo. De uma área prática da nossa vida cristã que eu acho que, independentemente da sua situação hoje, todos nós podemos ir um pouco mais profundo nessa área. Quero falar contigo hoje sobre oração. Sobre oração. Agora, eu não sei o que se passa pela sua cabeça quando o tema é oração. Nós vamos olhar daqui a pouco que, para a maioria dos cristãos, o que passa pela cabeça não é algo positivo, sabia disso? Talvez quando você me ouve dizer o tema é oração, você diz: poxa, que legal, isso é uma coisa que eu tenho crescido, eu tenho vivido, faz parte da minha fé, eu quero aprender mais, isso é dinâmico para mim, e eu estou feliz que hoje nós vamos falar a respeito de oração. Mas você sabe qual é o sentimento principal dos cristãos quando se fala de oração? Culpa. Sabia disso? Porque a gente descobre: o pastor vai falar de oração. Cara, tá aí um negócio que não flui do jeito que deveria, tá aí um negócio que eu não sei fazer direito, tá aí um negócio que eu não sei nem se funciona direito, tem alguma coisa errada, porque parece que tem gente que consegue, e daí tem eu, que parece que não consigo aquilo que eles conseguem. Talvez, ao ouvir dizer que o tema hoje é oração, dá vontade de tirar o celular do bolso e olhar o resultado das últimas rodadas de jogos por aí, né? Não sei nem se tem jogo acontecendo agora, fim de semana de carnaval, mas dá vontade de olhar o resultado do jogo, porque parece tão, para algumas pessoas, imprático.
E se a gente fosse bem honesto, para algumas pessoas, pastor, eu não sei nem se funciona esse negócio. Eu sei que eu devo, eu sei que eu preciso, eu sei que é importante, mas eu não faço e eu não estou nem convencido que funciona isso. Foi feito um estudo de verdade entre os cristãos e foi perguntado quais são os sentimentos que vêm ao seu coração, à sua mente, quando você ouve falar de oração. Primeiro, culpa. Porque a gente não ora o suficiente, a gente sabe que deve, mas a gente não ora. E quando fala-se de oração, já pesa o coração. Segundo sentimento é confusão. Sabe por que confusão? Porque eu não sei orar direito. Eu não sei se eu estou orando direito. Eu não sei se eu sei fazer esse negócio. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não sei o que fazer. Terceiro sentimento é frustração. Frustração. Onde as pessoas param de orar ou porque não sabem, ou porque não sabem se ajuda, não veem diferença e se sentem frustrados e deixam de orar. Pergunta para vocês. Culpa, confusão, frustração. Será que é isso que Deus teve em mente quando Ele instituiu esse negócio que a gente chama de oração? Será que é isso que Deus queria que fosse a nossa reação? Sentimos culpados, confusos, frustrados com essa coisa que aparentemente é muito boa, mas a gente às vezes não consegue entender? Eu acho que não. E eu acho que eu vou me aventurar aqui em dizer o seguinte: se tem algo de errado com a nossa vida de oração, se tem confusão, frustração e culpa, eu vou me aventurar e vou dizer que o problema não está com Deus. Provavelmente o problema está comigo e o meu entendimento a respeito dessa coisa chamada oração. Talvez tenha algumas coisas que eu preciso aprender, que eu preciso mudar, que eu preciso entender, que nunca me foram explicadas. Talvez tenha algumas barreiras que eu mesmo adotei e criei, que eu nem sabia que precisam cair para que eu possa viver uma vida de oração. E eu espero, através da nossa conversa de hoje, que nós possamos descobrir pela primeira vez, ou talvez para alguns redescobrir a oração como uma ferramenta poderosa nas nossas vidas. Porque foi esse o intuito de Deus. Que a oração fosse uma ferramenta poderosa, um lugar de vida, algo dinâmico nas nossas vidas, algo que faz diferença no nosso dia a dia. Eu espero que a gente possa descobrir ou redescobrir isso nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você, para a gente começar. Boa notícia. O problema com a sua vida de oração e a minha vida de oração tem solução. Tem solução. A vida de oração, ela pode e deve ser um prazer para nós. Algo gostoso, algo que você não vê a hora de começar o seu dia já orando e já incorporando a presença e a vida de Deus em você. Eu espero, através dessa simples conversa que nós vamos ter, que a gente possa quebrar alguns conceitos errados que a gente tem a respeito de oração e vivenciar isso que Deus quer para nós, uma vida de oração verdadeira e dinâmica. Eu creio que o que nós vamos falar hoje pode ser libertador para muitos de nós. E essa tem sido a minha oração essa semana, à medida que eu preparo e penso a respeito do nosso tempo juntos, que Deus possa nos libertar de tudo que nos atrapalha de viver essa comunhão maravilhosa com Deus, essa parte tão dinâmica e poderosa nas nossas vidas que nós chamamos de oração. Nós vamos ver hoje que tem 3 coisas que nós precisamos entender para sermos libertos de uma vida de oração enfadonha ou obrigatória. Vamos pensar sobre essas palavras? Não é verdade que às vezes a gente sente que a vida de oração é enfadonha? Cara, eu preciso fazer, aí eu começo a orar, eu oro sobre tudo que eu podia imaginar na minha vida, cito tudo, eu olho no relógio, passou 2 minutos. E aí, pastor, o que eu faço para orar mais? Já orei tudo, já falei tudo, tinha que falar. Ou pior, talvez ainda, é a vida de oração obrigatória, né? Eu oro porque eu preciso orar. Eu oro porque diz que crente ora, eu sou crente, então eu tenho que orar. E se torna uma coisa obrigatória e uma coisa que não tem vida e uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus quis que a gente experimentasse. Nós vamos ver algumas coisas que eu espero nos libertem disso hoje. Nós vamos ver esses 3 princípios na oração que Jesus nos ensinou. Esses 3 princípios estão implícitos na famosa oração do Pai Nosso, que vai ser o nosso texto dessa noite.
A oração do Pai Nosso se encontra, se você tem uma Bíblia contigo aí, lá em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Se você não tem uma Bíblia contigo, vai aparecer no telão, você pode acompanhar comigo também. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Esse texto do Pai Nosso é o texto clássico, aquilo que você está acostumado a ouvir. Se você já encontrou Mateus capítulo 6, coloca o dedo lá e continua até Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 é um segundo texto da oração do Pai Nosso, é uma versão mais simplificada do Pai Nosso, mas é uma versão que traz um detalhe que eu quero começar hoje à noite olhando o texto de Lucas, lá no capítulo 11, no versículo 1, eu vou abrir a nossa conversa falando sobre um detalhe que só Lucas traz, e daí nós vamos voltar para o texto clássico de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Então vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eles veem Jesus orando, não era uma coisa rara ver isso, tem vários momentos onde Jesus ora, que estão gravados nas Escrituras. E quando Jesus termina, eu imagino que eles estavam observando Jesus, eles estavam vendo alguma coisa em Jesus, e quando ele termina, eles dizem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João Batista também ensinou os seus discípulos. Se eles pedem para Jesus que os ensine, é sinal que tem algumas coisas que a gente precisa aprender, não é verdade? A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender alguns conceitos, o que a Bíblia ensina, o que Jesus nos demonstra na oração do Pai Nosso, que pode nos ajudar a aprendermos a orar da forma que Deus intencionou. Eles precisavam ser ensinados. João Batista ensinou, Jesus ensinou, nós precisamos ser ensinados. A oração, aprender a orar, não acontece só por osmose, só por você ouvir outra pessoa orar. A gente precisa aprender a partir da palavra de Deus a viver. Para nós vivenciarmos o que Deus desejou para nós, nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus. E não tem texto melhor na Bíblia do que o texto onde Jesus, então, respondendo a esse desejo, ensina eles a orar. Nós vamos agora para o texto de Mateus, capítulo 6, e nós vamos extrair desse texto algumas lições. Agora, falando do Pai Nosso, dessa oração modelo de Jesus. Tem tanta coisa aqui que a gente podia aprender, tem tanta coisa que a gente podia falar, nós poderíamos fazer uma série de mensagens só sobre o Pai Nosso. Mas as 3 lições que eu quero extrair hoje são extremamente simples, eu espero que sejam práticas para a sua vida de oração e que possam nos ajudar a transformar a nossa experiência de oração. Vamos ver o exemplo de Jesus? Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parando por aqui por alguns instantes, lembre que essa oração modelo que Jesus começa a fazer é em resposta aos discípulos pedindo: Jesus, nos ensina a orar. Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa oração do Pai Nosso é que nós devemos orar com a glória de Deus em mente. Nós devemos orar, você deve se preparar o seu coração para orar com a glória de Deus em mente. O primeiro pedido que Jesus insere na sua lista, primeiro pedido que está lá no topo da lista, Jesus diz: que o teu nome seja santificado. Que o teu nome seja santificado. Queridos, um dos maiores problemas com a nossa vida de oração, a minha, pelo menos, talvez a sua também, é que as nossas orações, as minhas também, são extremamente rasas. As minhas orações são muito rasas, talvez as suas também. E quando Jesus começa dizendo: Deus, primeira coisa, santificado seja o teu nome, ele quebra as minhas pernas. Porque isso aqui tem o poder de transformar a nossa experiência de oração. Porque normalmente, na minha experiência de oração,
Começa lá em cima, Deus, minha saúde, Deus, minha segurança, Deus, o meu bem-estar, Deus, a minha vontade, Deus, uma boa noite de sono, Deus, que o meu carro funcione, Deus, que... E quando Jesus vem e fala, santificado seja o teu nome, é outra oração, é outra categoria, é outra forma de pensar. Deus, nós vamos conversar, eu vou orar contigo. Deus, primeira coisa, na minha vida, através da minha vida, da minha família, do meu casamento, de tudo que eu faço, que as pessoas que olhem para mim, para a minha família, para as minhas atitudes, para as minhas ações, possam dizer, esse cara serve um Deus de verdade. Vamos começar por aí. Jesus começa a ensinar eles a orarem de verdade. Santificado seja o teu nome. Esse modelo de oração de Jesus está primeiramente preocupado com a glória de Deus, antes de pedir qualquer coisa para mim, e Ele vai pedir, mas antes de pedir qualquer coisa para mim, que a glória de Deus seja manifesta na minha vida, através de mim, e que onde eu vá, pessoas possam glorificar e santificar o nome de Deus através da minha vida. Eu creio que Jesus coloca isso na abertura da oração do Pai Nosso, porque já de cara ele mata qualquer oração egoísta ou centrada em mim. Já de cara, se tem alguma coisa no nosso coração que está focado naquilo que eu preciso, na minha necessidade, aqui e agora, ele já de cara já desfaz tudo isso. Opa, vamos lembrar qual é o intuito aqui, vamos lembrar para que serve a minha vida, vamos lembrar o que é mais importante que aconteça na minha vida. Deus, a coisa mais importante que pode acontecer na minha semana é que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Jesus já põe isso de cara, já vamos acertar as prioridades já de cara. Jesus coloca isso no seu modelo. Quando o meu primeiro pedido a Deus em oração é que Deus seja glorificado, que a vontade dele seja feita, aí a gente começa a abrir um caminho para ir mais profundo na nossa oração. Quando a gente passa a entender que, baseado no que Jesus me ensina aqui, as minhas orações são tão rasas e tão temporárias e tão pequenas e tão terrenas, aí eu começo a entender, cara, tem algo muito mais profundo para experimentar em oração. Algo que vai muito além, até porque Deus já prometeu que se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas que eu preciso vão ser acrescentadas. E a gente começa a entender que tem um lugar muito mais profundo em oração. Jesus continua a oração no versículo 10 dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dos maiores motivos de frustração e de nós não vermos o sobrenatural de Deus nas nossas orações é que muitas vezes talvez você, a gente chega para Deus com a receita do bolo já pronta. Já percebeu isso? Ó, Deus, o problema é esse, eu já pensei a respeito do problema, já tenho a solução, então Deus, faça isso para mim. A gente analisa a situação, já tem a resposta, a gente chega para Deus assim, com a receita do bolo. Deus, a receita está aqui, está prontinha. É só você fazer o que eu coloquei aqui, que vai dar tudo certo no fim. O bolo vai sair perfeito, maravilhoso. Então, segue as minhas instruções, faça o que eu te falei, que vai dar tudo certo. E aí, às vezes, a gente se frustra em oração, porque não é assim que Deus age, não é assim que Deus responde. Tipo assim, Deus, muda minha esposa. Não que eu já tenha orado isso alguma vez na minha vida. Eu conheço alguém, um amigo meu que uma vez orou assim. Não que eu faça esse tipo de oração. E se em vez da gente orar, Deus muda minha esposa, a gente orasse, Deus, seja glorificado no meu casamento e seja feita a tua vontade no meu casamento, assim como ela é feita no céu. Sabe como é que a vontade de Deus é feita no céu? Livremente, espontaneamente. Deus, seja feita a tua vontade no meu casamento. Outro tipo de oração. Deus, me dá aquele emprego.
Me dá aquele emprego? E se a gente orasse, Deus, que o seu nome seja glorificado na minha vida e que a sua vontade seja feita em mim? Outro tipo de oração, não é? Outra realidade. Outra comunhão com Deus. Não é errado a gente pedir, nós vamos falar sobre isso depois, mas a maioria da nossa frustração na nossa vida de oração é que a gente já chega com a receita do bolo pronto. Como se a gente soubesse já o que é melhor e nós estamos simplesmente passando para Deus executar. Nós muitas vezes não estamos preocupados com a glória de Deus e muitas vezes não estamos preocupados que a vontade dele seja feita, mas sim que a nossa vontade seja feita. E aí a gente entra num conflito. Sabe qual é o conflito? Deus está preocupado com a glória dele. Não porque ele é um ser egoísta que precisa ser glorificado, mas porque quando ele é glorificado, nós enxergamos ele claramente, nosso coração é voltado para ele, a gente encontra vida. Então ele se preocupa em ser glorificado para que ele possa atrair todas as pessoas para si mesmo. E talvez para Deus ser glorificado, a resposta que ele vai dar para mim e para você seja diferente da receita do bolo que a gente deu. E aí a gente se frustra. E às vezes a gente perde de ver uma resposta de oração, porque para mim a resposta de oração ia ser desse jeito. E eu estava olhando aqui, porque a resposta ia aparecer ali, mas Deus deu a resposta, só que ela apareceu lá. E eu estou frustrado com Deus porque aparentemente Ele não respondeu, quando na realidade Ele respondeu. Mas não aquilo que eu queria, algo que era melhor para mim. Eu não sei se você já descobriu isso sobre oração, mas a prática da oração é muito mais para nós do que para Deus. Você já descobriu isso sobre oração? Que o orar, a prática da oração, a necessidade do cristão ter essa prática, essa disciplina na sua vida, é muito mais para mim do que para Deus. Afinal, a Bíblia nos diz que antes de eu abrir a minha boca para falar o que eu preciso, Deus já sabe. Então, se Deus já sabe, para que orar? Tem muita gente que tem conflito com a oração. Se Deus já sabe, por que eu preciso orar? Para que essas coisas que Deus intencionou aconteçam no nosso coração. Porque quando a gente ora do jeito certo, a gente diz, Deus, nessa situação, que o seu nome seja glorificado, independentemente do que acontecer. Deus, que o Senhor receba a glória e que a tua vontade seja feita. E a oração muda o meu coração. É mais para mim do que para Deus. Tem muita gente que entende oração como um torcer do braço de um Deus que está indisposto a abençoar o seu povo. Deus tem recurso, mas Ele não dá, a não ser que você ore, a não ser que você sofra, a não ser que você pague um preço, porque tem que ter preço para pagar. Queridos, Deus te ama, Ele joga todos os recursos para você, Ele já jogou o maior recurso que Ele tinha, que era o seu filho, para resolver um problema que a gente não podia resolver na cruz. Está feito. Deus te ama, Ele joga todos os recursos ao teu dispor. Mas a oração, quando feita de uma forma bíblica, ela muda o meu entendimento. Ela muda a minha forma de pensar. E muitas vezes, quando eu começo a orar dessa forma, aquela lista de pedidos que eu tinha, ela some. Porque eu descubro que aquela lista de pedidos não tinha nada a ver com a glória de Deus e a vontade dele na minha vida. Então, começo a orar, no meio da oração, já, Deus, já perdoa por essa lista aqui que eu ia orar, que agora eu não vou orar mais, porque eu entendi que é a tua glória que é mais importante. Então, esquece isso aqui, vamos fingir que isso não aconteceu e trabalha no meu coração, porque eu preciso mudar, eu preciso ir mais profundo, eu preciso entender que oração não é para mudar Deus, oração é para mudar o meu coração. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração aqui é, Deus, faz o que o Senhor sabe ser melhor. Faz aquilo que o Senhor, na sua sabedoria, no seu conhecimento, sabe vai ser melhor nessa situação. E quando a gente ora assim, a gente se frustra menos. A gente se frustra menos porque o meu jeito não aconteceu. Aí vem um monte de frustrações. Mas quando eu digo, Deus, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe o que é melhor, então faz aquilo que é melhor. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a orar dessa forma, a gente começa a ver coisas muito mais milagrosas e sobrenaturais e inesperadas acontecer. Porque Deus começa a fazer coisas que a gente nunca imaginava, de formas que a gente nunca poderia prever. E a gente descobre que a receita do bolo de Deus é muito melhor do que a nossa, quando a gente começa a orar dessa forma.
Primeira lição que Jesus nos ensina através do Pai Nosso é que nós devemos orar primeiramente com a glória de Deus em mente. A segunda lição que ele nos dá está nos versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Dá-nos hoje dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Queridos, aqui está uma das chaves da oração. Sabe qual é? Sabe o que eu vejo nesses dois versículos? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Enquanto eu consigo viver a minha vida sem a ajuda de Deus, eu tenho dificuldade de orar de verdade. E eu oro dizendo, Deus, me ajuda a ser um bom pai, mas eu acho que eu sozinho consigo. Então eu oro como uma forma religiosa de fazer uma coisa que eu me sinto obrigado a fazer, mas na realidade eu acho que eu consigo sozinho. Enquanto nós não tivermos dependência de Deus na nossa oração, a gente não consegue orar de verdade. A gente não consegue orar de verdade. Agora, você quer ver alguém orar de verdade? É quando eles entendem que se Deus não fizer alguma coisa nessa situação, não tem saída. Os meus recursos se esgotaram, meu conhecimento se esgotou, minha sabedoria se esgotou. Deus não tem solução se o Senhor não fizer alguma coisa. Aí a gente começa a orar de verdade. Não é verdade? Uma vez eu ouvi um sargento do exército americano dizer um negócio interessante. Ele falou assim, não existe ateu na trincheira. Camarada chega no exército, não, eu sou ateu. Não acredito em Deus. Beleza, fica aí. Aí o camarada vai para a guerra, está na trincheira e tem bomba explodindo, e o cara ora para tudo quanto é tipo de Deus. Porque quando o negócio está pegando e a bomba está estourando e tem gente morrendo ao meu redor, meu amigo, não tem ateu na trincheira. Você sabe que com a nossa oração, às vezes, é parecido? Você quer orar de verdade quando você entende, Deus, se o Senhor não intervir, eu não saio vivo dessa. Deus, se o Senhor não mudar essa situação, não tem solução. Deus, se o Senhor não transformar o meu coração, a minha família, Deus, eu estou perdido. E aí a gente começa a orar de verdade quando a gente entende que eu sou completamente dependente de Deus. Sabe que é uma das melhores receitas para a nossa oração? É a gente entender, eu não dou conta da vida sozinho. Quando cai essa ficha para mim e para você, a oração da gente muda. Não é uma fórmula, não é você erguer a sua voz, não é você se ajoelhar, não é você orar de manhã, ou orar à noite, orar. Quando a gente entende, eu não dou conta da vida sozinho. Aí a gente começa a orar de verdade. Porque eu dependo de Deus. E se Deus não intervir, se Deus não vier, e Deus não falar, e Deus não transformar, e Deus não suprir, eu estou perdido. Deus me ajuda, sem o Senhor não tem solução. Deus, eu não vejo mais saída, não tem mais saída humanamente falando, mas Deus, eu creio que para Ti nada é impossível. Aí a gente começa a orar de verdade. Alguém disse uma vez que oração não é uma montanha que a gente tem que subir, como se fosse uma coisa trabalhosa, eu preciso ralar para subir a montanha da oração. Não é uma montanha que a gente precisa subir, mas é um trono do qual nós temos que descer. Não é uma montanha a qual nós temos que subir, mas é um trono que às vezes a gente senta lá e fala, Deus, se o Senhor me ajudar vai ser bom, vou orar porque eu respeito o Senhor, me ajuda aí a ser bom pai. Né? Mas eu estou no trono. Enquanto eu estou no trono e eu sou suficiente, eu dou conta da vida sozinho, as orações são monótonas, as orações são sem vida, as orações são mera religiosidade. Quando eu desço do trono, eu digo, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, não vai dar certo. Aí a gente começa a orar de verdade. A oração não é uma montanha que nós temos que subir, mas um trono do qual nós temos que descer. Eu acho interessante nesses versículos 11 e 12 que Jesus, acho que ele tem uma lição aqui para nós. Ele nos ensina a pedir, a ter dependência para o pão de cada dia. Né? Ele começa no versículo 11,
Dá-nos o pão de cada dia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre pão. Tem uma coisa mais simples do que pão? Tem uma coisa mais razoavelmente barata e não sofisticada do que pão? É uma coisa simples, uma coisa corriqueira. Você compra com trocados, é uma coisa do dia a dia que a gente não dá muito valor e a gente não pensa que precisa de Deus para coisas como essa. Daí ele joga o segundo pedido, olha o versículo 12. E perdoa as nossas dívidas. Ele vai de pão para perdão dos pecados. Eu acho que nesses dois versículos tem uma lição de Jesus, tem algo implícito aqui que a gente precisa entender. Ele vai de um extremo de simplicidade, de uma coisa que a gente pensa, poxa Deus, o pão eu consigo, Deus me ajuda com as outras coisas maiores, mas o pão não é problema. Ele vai de algo simples para algo que só Deus pode fazer, perdoar os nossos pecados. Eu acho que ele está nos ensinando algumas coisas aqui. Primeira coisa que ele nos ensina, que eu acho, é que, queridos, nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo. Das coisas mais simples, como o pão que nós vamos comer amanhã, ao perdão dos pecados que afeta a nossa eternidade. Nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo. Segunda lição que eu acho que está embutida aqui, que nós devemos orar sobre as coisas pequenas e as coisas grandes. Pão é algo pequeno e simples, perdão é algo complexo, sobrenatural, extremamente importante nas nossas vidas, mas nós devemos orar sobre coisas pequenas e sobre coisas grandes. Uma vez alguém falou, se é importante o bastante para te preocupar, é importante o bastante para você orar. E às vezes a gente se preocupa com situações e diz, não vou ocupar Deus com isso. Uma coisa tão pequena, não vou orar a respeito. Não, ore a respeito das coisas pequenas e das coisas grandes. Se é importante o bastante para te preocupar, é importante o bastante para você orar. Ore sobre coisas grandes, ore sobre coisas aparentemente pequenas, porque na realidade nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo. A terceira lição que Jesus nos dá nessa oração modelo do Pai Nosso está no versículo 13. Diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A terceira lição que eu creio que Jesus tem para nós aqui é honestidade. A gente orar com honestidade. Às vezes a gente tem o sentimento de que na hora de orar eu preciso botar uma cara espiritual. Não sei como é que é a cara espiritual, se é, né? Bota uma cara bem espiritual. E agora o André espiritual vai orar. E aí tem um monte de regra que o pessoal inventa, né? Tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser de manhã. E o André espiritual vai orar agora. E a gente vai orar com aquela cara espiritual e muitas vezes essas orações não são nem honestas. Muitas vezes nessas situações nós somos mais como atores desenvolvendo um papel religioso que a gente pensa que tem que desenvolver, do que pessoas, filhos de Deus, vindo ao Pai e conversando com Ele. Deus não quer o André espiritual e falso. Sabe quem que Deus quer? O André verdadeiro. O André honesto. Deus não quer um cara que diz, não, agora eu vou pôr a fachada de espiritualidade, eu vou fazer esse negócio que o pastor diz que eu tenho que fazer. Deus quer o André que vem do jeito que está. O André que diz, Deus, não me deixa cair em tentação. Porque Deus, eu me conheço, se o Senhor não me ajudar, o negócio vai ser feio. O André que é honesto, o André que abre o coração, que rasga o coração com Deus, que fala das suas fraquezas, das suas necessidades e pede ajuda a Deus. Oração sincera, oração honesta. Não seja um ator fingindo ser o que não é na hora de orar. Ore honestamente, rasgue o coração com Deus. Deus já sabe o que está se passando contigo, Deus já sabe a condição do teu coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que está acontecendo. E notícia para você, sabendo do que acontece no teu coração, de tudo que está lá dentro, Ele te ama do mesmo jeito.
Então não coloca uma fachada de espiritualidade para buscar ser aceito por Deus. Ele já sabe tudo que está rolando e Ele te aceita. Glória a Deus por isso. Então rasga o coração com Ele, seja honesto, seja verdadeiro e traga o André de verdade, a Rose de verdade, a Carla de verdade, o Alexandre de verdade, o Lopes de verdade a Deus em oração. Deus, não nos deixe cair em tentação. Deus, eu estou fraco. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu estou confuso. Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu não estou legal. Deus, me ajuda. E aí a gente começa a orar de verdade. E aí a gente começa a descobrir que a oração é algo que traz vida, é algo dinâmico, é algo que é verdadeiro, que brota de um coração sincero. Ore com sinceridade. Honestidade, dependência de Deus e a glória de Deus são antídotos a uma vida de oração frustrada e ineficiente. Essas três coisas tão simples podem agir na sua vida como um antídoto, trazendo de volta à vida algo que Deus desenhou para ser maravilhoso na sua vida e na minha vida. Quando você busca primeiro o reino de Deus, e que Deus seja conhecido e honrado na sua vida, nas suas atitudes, na sua família, algo começa a mudar na sua vida de oração. Quando você entende que você depende de Deus para as coisas pequenas e para as coisas grandes, algo começa a mudar na sua vida de oração. Quando você para de fingir e é honesto com Deus, sabendo que Ele já sabe, não tem o que você esconder dele, você simplesmente confessa aquilo que está ali e Ele sabe. Algo começa a mudar na nossa vida de oração. Se você duvida sobre a honestidade, vai ler os Salmos. Vai ver como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, orava. É um estudo maravilhoso de um homem que rasgava o coração diante de Deus. Frustrações, alegrias. Rasgava o coração diante de Deus. Aí a gente começa a ter uma oração, uma vida de oração mais profunda, que é o que a gente quer, né? Uma vida de oração mais profunda, dinâmica, uma vida que mexe com a gente, porque eu começo a orar que a glória de Deus seja feita e que a vontade dele seja feita, e isso começa a mudar o meu coração, porque o meu coração já estava querendo a minha vontade, daí Deus usa isso para falar comigo, e eu entendo que eu sou dependente dele para todas as coisas, e eu começo a ser sincero, honesto, verdadeiro diante de Deus, e aí a comunhão com Deus começa realmente a acontecer. A gente vê que Deus é vivo, que Ele é ativo, que Ele trabalha na gente, que não é só a oração que muda Deus, mas é a oração que me muda também. Deus usa a oração para me mudar e as coisas começam a mudar na nossa vida. Se você começar a orar assim, comece a observar e talvez até a anotar, porque as coisas vão começar a mudar e as coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a ver Deus agir em formas que Deus não agia antes, porque você estava procurando a resposta aqui, a resposta estava lá. Mas você estava tão focado na tua vontade que você não via a vontade de Deus. E aí você se frustrou e você deixou de orar e você perdeu a disciplina porque você não entendia. Comece a observar, comece a anotar, você vai ver algumas coisas mudar. Deus vai começar a agir. Isso vai te incentivar porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Isso vai te motivar a querer mais oração. E essas experiências com Deus é justamente o que a gente precisa. Essas experiências com Deus, da gente chegar e dizer, Deus, estou vindo para orar para o Senhor, mas eu estou tudo errado por dentro. Minhas prioridades estão 100% invertidas. Então, Deus, começa por aí, já muda o meu coração. Seja feita a tua vontade. Daí eu vejo Deus fazendo algo muito melhor do que eu imaginava, onde Ele já resolveu 10 coisas numa situação só, e eu digo, cara, isso é experiência com Deus, deixa eu te contar o que Deus fez. Deixa eu te contar o que eu achava que tinha que ser feito, deixa eu te contar o quão maravilhoso, e melhor, e maior, e mais espetacular Deus fez na minha vida. E aí a gente começa a ter experiências com Deus vivo e dinâmico, que fala e que muda, e que interfere e que age nas nossas vidas. Isso muda tudo. Traz uma perspectiva nas nossas vidas de que coisas boas acontecem sim, e vão acontecer, e a gente espera que Deus vai responder, e a gente vê Deus começando a responder, e isso ergue os nossos olhos e nos dá esperança e começa a reavivar essa vida de oração em nós. Eu creio, igreja, que Deus quer nos levar mais profundo em 2017, inclusive nessa área de oração.
Começa na minha vida de oração com Deus, na sua vida de oração com Deus, e daí quando a gente se junta, começa a afetar o nosso ambiente aqui. Começa eu com Deus, mas quando a gente se junta, sendo transformados numa vida de oração mais profunda, isso muda a nossa oração como igreja também. Essas 3 atitudes tão simples, honestidade, dependência e a glória de Deus, podem mudar a tua experiência de oração essa semana. Podem fazer cair barreiras de religiosidade, de um monte de coisa que não tem nada a ver com oração e que nos guardam, que nos proíbem de experimentar a vida dinâmica de oração que Deus quer para você. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre oração, mas eu quero orar contigo. Você fecha seus olhos comigo? Pergunta para a gente, pergunta para você aí onde você está, com seus olhos fechados. Como é que está a sua vida de oração esses dias, hein? Como é que está a sua vida de oração? Meu intuito hoje à noite não é gerar aqueles sentimentos que a gente falou no começo, de culpa, de confusão e de frustração. Meu intuito é que a gente possa começar a entender que talvez a minha vida de oração está legal, está dinâmica. Está dinâmica, está legal, está fluindo, está poderosa, está legal. Mas se a sua vida de oração não está legal, não está fluindo, para você é uma obrigação, é botar aquela cara espiritual para fazer um negócio que dizem que eu tenho que fazer. Então, quem sabe nessa semana a honestidade, a dependência e a glória de Deus acima de todas as coisas pode soprar um sopro de vida na sua oração. E pode te trazer de volta aquilo que Deus intencionou para você. Como é que está a tua vida? Será que tem alguma coisa que a gente precisa mudar e dizer, cara, entendi, estou entendendo, estou tendo uma clareza que tem algumas coisas na minha vida de oração que precisam mudar. Agora que eu estou entendendo claramente, eu vou decidir hoje mudar. Uma das coisas que se infiltra facilmente na nossa vida é a religiosidade. A gente aprende a fazer um rito de uma certa forma e às vezes a gente faz o rito sem ter nenhum coração envolvido nisso. Se essa é a tua situação, reconheça isso hoje, Deus já sabe. Diga a Deus, amém, estou entendendo, glória a Deus por isso, isso me dá uma chance de ser diferente essa semana. De não orar por obrigação, de não fazer só porque eu devo fazer, mas de fazer porque eu quero comunhão com Deus, de fazer porque eu quero ver a glória de Deus manifesta na minha vida. Talvez a tua situação seja como a minha muitas vezes é, de ter uma oração rasa demais. Rasa demais. Oh Deus, ajuda a fazer sol amanhã para eu ir para a praia. Aí não faz sol e a gente pensa, poxa, será que Deus ouve mesmo a oração? Será que tinha alguém orando por chuva e ele era mais santo do que eu? A gente entra em um monte de exercícios malucos que quando a gente entende, cara, vamos começar pela glória de Deus. Por pessoas olharem para a minha vida e dizerem, olha, eu nem sigo esse Jesus que você segue, mas eu respeito. Eu vejo que tem algo em você que é verdadeiro e é diferente. E o nome de Deus é santificado através da minha vida. Pessoas passam a buscar a Deus, a entender que Deus é verdadeiro através da minha vida. Quando a gente começa a orar desse jeito, muda tudo. Deus, nessa noite, nossa oração é que o Senhor nos ensine a orar. Assim como seus discípulos pediram, Deus, nós pedimos hoje, ensina-nos a orar. Porque, Deus, eu confesso que muitas vezes eu não sei orar. Ou a oração que eu sei orar, que eu aprendi não sei aonde, é uma oração ritualística, que não tem a vida e o dinamismo que o Senhor quer para a nossa vida de oração. Então, Deus, me ensina a orar de uma forma diferente, de uma forma viva, de uma forma
transformadora, que mexe comigo, que transforma as minhas prioridades, que me vira do avesso, mas que me faz sair diferente daquela experiência. Deus, me ensina a orar de uma forma onde eu possa enxergar a Tua mão agindo. Me ensina a orar de uma forma onde eu entendo que eu dependo do Senhor para tudo na minha vida. Que eu não sou capaz de viver a vida sozinho, que eu não sou suficiente para a minha vida. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não consigo. Deus, nos perdoa por, às vezes, muitas vezes, sem saber, entrar numa forma de oração que não tem muito a ver com a oração que o Senhor nos ensinou. Nos perdoa por isso, Deus. Nos perdoa por, às vezes, cumprir tabela sem coração. E Deus, nos leva a essa vida do qual nós conversamos hoje, e muito além disso, nos leva, Deus, a uma vida de oração dinâmica. Nos leva, Deus, nos ensina, nos leva a esse lugar de estar em comunhão verdadeira contigo, Deus, a esse lugar de uma oração muito mais profunda, muito mais transformadora, muito mais reveladora do que a gente está acostumado. E Deus, à medida que o Senhor nos ensina, à medida que o Senhor nos perdoa, à medida que o Senhor nos leva a esse lugar mais profundo em oração, aí nós temos mais um pedido. Deus, nos usa. Nos usa, Deus, na vida uns dos outros. Nos usa nos nossos casamentos, Deus, orando de uma forma diferente. Nos usa nas nossas famílias, orando de uma forma diferente. Nos usa, Deus, quando nós enfrentamos uma situação difícil, orando diferente por causa do que nós aprendemos do Senhor. Nos permite, Deus, perder a oportunidade de usar essa ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, tão dinâmica que o Senhor nos dá, por falta de entendimento, mas ensina-nos. Minha oração é que essa semana, Deus, o Senhor continue pelo Teu Espírito Santo nos ensinando a orar de verdade, a orar como se nós estivéssemos na trincheira, porque nós estamos, a orar como se tudo dependesse do Senhor na minha vida, porque tudo depende, até o próximo sopro de ar que eu vou tomar, depende do Senhor. A orar como se a sua glória fosse a coisa mais importante, porque ela é a coisa mais importante. Ensina-nos, Jesus, ensina-nos, e que nós possamos viver uma vida de oração como nunca antes, uma vida de oração dinâmica, uma vida de oração transformadora, uma vida de oração onde a gente descobre o prazer de estar na presença de Deus, onde a gente descobre a necessidade, porque eu preciso que a oração me mude, eu preciso que a oração venha me alinhar com a vontade de Deus na minha vida, e por isso eu oro, porque eu preciso de oração. Eu preciso entender a mente de Deus, eu preciso orar de acordo com a mente de Deus. E aí não é mais enfadonho, não é mais obrigatório, é algo que faz parte da minha vida, que traz vida a mim. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. Leva-nos a esse lugar, ensina-nos a orar o que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus.